Então você vê aqui que, então quando Jesus está vivo, Jesus está presente. Às vezes em algumas Bíblias está escrito em cima aí, ó. Em algumas Bíblias está escrito assim, ó, a última Páscoa. É verdade ou não é? Algumas Bíblias não está escrito assim, a última Páscoa? Sim ou não? Então, mas a última Páscoa em que Jesus participou, estando vivo na terra. Mas a Páscoa continua. Aí no meio do povo de Israel, eles estão comemorando a Páscoa. Porque a maior parte dos israelitas, vamos falar assim do povo judeu hoje, não acredita em Jesus como o Messias. Eles estão aguardando o Messias ainda. Então eles estão comemorando a Páscoa, claro, tirando algumas particularidades aí, à semelhança do que Jesus comemorou aqui. Matando lá o cordeirinho lá e tal. Semelhante, não é, claro, igual, devido ao tempo que passou. Mas semelhante. E aguardando ainda. Esses que não se converteram ainda, judeus, olha bem isso aí, Jesus, não esquece disso, Jesus, ele é, o homem Jesus, ele é israelita, ele é judeu, da tribo de Judá. Perguntasse aqui, humanamente falando, Jesus é de qual país? Aonde que ele nasceu? Jesus é lá de Israel. Imagina bem, você chega lá na padaria lá, ô Sozé fala, que bom que você veio. Tipo assim, você está tempo sumido porque você está com a conta alta. Você fala assim, Sozé, eu vim pagar a conta da Maria. Ela está devendo para o senhor. Ele fala, tá. Mas como é que você vai pagar a conta dela se nem a sua você pagou? Tem que pagar a sua, que a Maria depois eu dou um jeito com ela lá. Eu estava procurando você. Vai pagar do outro se não pagou nem a dele. Né? Então, como é que eu vou pagar a conta sua se nem a minha eu estou pagando? Então, nenhum homem podia pagar a sua conta. Mas você vê, né? Maria é mãe de Deus. Não, Deus não tem mãe, gente. Amém? Deus é antes da mãe. E nós somos filhos de Deus, amém? Aleluia? Pela fé em Jesus. Se você olhar aí, por exemplo, assim, em Mateus capítulo 2, por exemplo, olha aí para você ver, ó. Mateus capítulo 1, aliás, volta um pouquinho aí, ó. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 18. 18. Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe Maria prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque para ele, pronto, vou assumir a culpa. É isso que José, olha bem como que homem, então a culpa vai cair sobre ele. Era isso que ele queria fazer, para preservar ela. Não vou deixar isso acontecer. Olha bem o verso 20. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha Deus falando com ele, amém, aleluia? Aí o anjo falou, ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. E o profeta Isaías que disse, 700 anos antes de darás à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí você fala, então pastor, mas ele falou que é Jesus lá, aqui falou que é Emanuel. Não, ele está querendo dizer assim que Jesus é Deus, está conosco. Lembra que eu estou ensinando vocês sobre o nome? O nome é quem a pessoa é. Então o anjo falou, ele é esse que vai salvar o mundo, é Deus conosco. É um homem, mas é Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Verso 25, ele porém não teve relações com ela. Ele não teve relações com ela até
que ela deu à luz a um filho. O que você entende aí, ó? Ele não teve relações com ela até que Jesus nasceu. O que você entende? Que ele teve relações depois ou não? O que você acha? Estou perguntando para vocês que vão interpretar, porque eu sou ruim de português, sabe? Eu não sei interpretar o texto. Porque diz que ela não teve relação com José, ela foi virgem a vida inteira. Então eu não estou entendendo esse texto. Ela, porém, não teve relações com... Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz a um filho. Então ela deu à luz a um filho. A relação que ele não teve com ela foi até que ela deu à luz a um filho. Tá, deu à luz. E depois, teve relação ou não? Estou perguntando para vocês, teve sim ou não? Sim, claro que teve, está aqui, está bem claro. Para que ficar inventando em pecado? Bom, sem pecado, por que Romanos 3, 23 está escrito lá então? Romanos 3, 23, olha lá. Romanos simples. Então, quando Jesus nasceu, claro, da Virgem Maria. Ela foi uma mulher égio. Que maravilha. Se você olhar em Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho Mateus, Marcos, olha o Evangelho de Lucas também, que dá alguns detalhes a mais aí. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, do Evangelho de Lucas, olha o verso 26, Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Então ela é bendita. Uma mulher, né, bem-aventurada ela. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação seria essa? Disse então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Ela era virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, olha aí, continuando aí, ó. Até Isabel, 36, até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. 38, disse então Maria. Olha o que Maria falou, irmão. Olha o que Maria falou. Como é que ela é mãe de Deus? Ela falou para o anjo: eu sou a serva do Senhor. Olha aí, olha o 38. Eu sou a serva do Senhor. Ela não disse: eu sou a mãe de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela falou para o anjo: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então ela se submete, ela não é. Agora, então Jesus nasceu não do relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque quando tinha um relacionamento entre um homem e uma mulher, nascia uma pessoa, nascia já com um pecado herdado, já em pecado. O que é o pecado? O pecado é um homem que nasceu afastado de Deus, morto espiritualmente por Deus. Morto espiritualmente porque estava no pecado. Morto espiritualmente. Porque Adão pecou, afastou-se, foi afastado do paraíso. Ele e Eva afastaram. E todos que nasceram a partir de Adão e Eva, nasceram deles. Então nasceram afastados de Deus. Todos que vieram de Adão afastados de Deus estavam. Então todos pecaram. Todos pecaram. O pecado entrou por um homem. E passou a todos os homens. Então nós estávamos, o homem era escravo do pecado, escravo. Quando a gente fala escravo do pecado, é claro que o pecado tem alguém por trás.
O pecado tem alguém por trás. 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, verso 8. Olha lá comigo, 1 João 3, 8. Vamos lá. O nosso tempo é curtinho, mas vamos lá. Vamos trabalhando aqui com a graça do Pai. Tudo na mão do Senhor. João 3, 8. Olha aí, ó. Quem comete pecado é de quem? É do diabo. Só a primeira parte. Quem comete pecado é do diabo. Olha que coisa terrível. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha agora. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas quem comete pecado é do diabo. Então, o diabo tomou conta da humanidade. Ali 1 João, aí capítulo 5, olha 1 João 5. Vira uma página aí, 1 João 5.